Queridos alunos, queridas alunas, iniciamos agora a aula dos itinerários formativos destinados às carreiras militares com um novo objeto do conhecimento, o período entre guerras, a crise de 1929 e o nazifascismo. Faremos aqui a aula número 1 de duas previstas nesta semana 10, que vai de 29 de março a 30 de abril de 2021. Lembramos que os objetos do conhecimento das carreiras militares são os que aparecem aqui nesse planejamento. As semanas 8 e 9 foram dedicadas à Primeira Guerra Mundial e as semanas 10 e 11 para o período entre guerras, a crise de 1929 e o nazifascismo. A semana 12 está dedicada à nossa avaliação número 2, a A2, que fará parte apenas os itinerários formativos, sejam o CAMIL, seja o CAUNI, carreiras militares ou carreiras universitárias. A semana 13 e a semana 14 estão dedicados à Segunda Guerra Mundial, lembrando que existe a previsão dos jogos internos e também a existência de um feriado, o feriado do dia 21 de abril. E a semana 15, de 3 a 8 de maio, existe a avaliação número 3, da base comum, ABC. Vejamos então o roteiro específico das carreiras militares para este objeto do conhecimento. Então, o objeto do conhecimento do período entre guerras tem os seguintes itens: os princípios do fascismo e do nazismo, os regimes totalitários, nazismo, fascismo e socialismo soviético, os anos 1920, na sociedade estadunidense, como período de grande euforia, produção cultural e de crescimento econômico desenfreado. Fechando o roteiro previsto para esse objeto do conhecimento nas carreiras militares, o CAMIL, temos os seguintes itens: os fatores que levaram à crise de 1929, as consequências da crise de 1929 e seus efeitos no cenário mundial, os impactos do pós-guerra na sociedade europeia, enfatizando o caráter de lenta recuperação econômica em meio às tensões sociais, a utilização da propaganda como estratégia de dominação e ideologização, fechando então os 7 itens deste objeto de conhecimento do CAMIL. Esse item número 1 se dedica aos princípios do fascismo e do nazismo. Nós ampliaremos aqui, nesta parte, o fascismo. Voltaremos então ao nosso dicionário de política de Norberto Bobbio, visto à esquerda, para ampliar alguns conceitos do estudo do fascismo. Podemos distinguir 3 usos ou significados principais do termo. O primeiro faz referência ao núcleo histórico original, constituído pelo fascismo italiano em sua historicidade específica. O segundo está ligado à dimensão internacional que o fascismo alcançou, quando o nacionalsocialismo se consolidou na Alemanha, com tais características ideológicas, tais critérios organizativos e finalidades políticas, que levou os contemporâneos a estabelecerem uma analogia essencial entre o fascismo italiano e o que foi chamado de fascismo alemão. O terceiro, enfim, estende o termo a todos os movimentos ou regimes que compartilham com aquele que foi definido como fascismo histórico, de um certo núcleo de características ideológicas e ou critérios de organização e ou finalidades políticas. Nesta última acepção, o termo fascismo assumiu contornos tão indefinidos que se tornou difícil sua utilização com propósitos científicos. Por isso,
vem se acentuando cada vez mais a tendência de restringir seu uso apenas ao fascismo histórico, cuja história se desenrola na Europa entre os anos 1919 e 1945 e que está essencial e especificamente representado no fascismo italiano e no nacionalsocialismo alemão. Ou seja, o termo fascismo tem a sua componente histórica, que é a Itália. Porém, na Europa se viu a aparição de outros governos também ditos totalitários e passou-se a associar a palavra fascismo a eles. Portanto, Norberto Bobbio diz que o melhor a fazer com esse termo é circunscrevê-lo apenas aos regimes totalitários italiano, de Mussolini, e alemão, de Adolf Hitler. O termo fascismo vem da palavra fascis. É um símbolo de poder, mais precisamente de autoridade militar, que passou a ser utilizado por Benito Mussolini, o ditador que conduziu o fascismo. O termo fascismo surge a partir do nome do símbolo, fasciolitorio. O símbolo significa tanto a harmonia e força de união, as varas amarradas, e a autoridade, varas e o machado, punição e proteção. Assim, é uma referência de justiça, bem como de tortura. Vemos então aqui um cônsul romano e à sua frente o símbolo de sua autoridade, aqui o fascio. Aqui deixamos uma pergunta. O Museu Paulista da USP é fascista? Porque nós vemos que aqui à frente deste prédio nós temos símbolos fascistas mostrados aqui em vermelho e uma vista mais aumentada à direita. Observamos também que Duce é uma palavra italiana que significa líder, ou também pode ser um derivado da palavra latina dux, que tem o mesmo significado, de onde se deriva o título de nobreza duca, ou seja, duque. Outros líderes italianos, cujos nomes derivam de dux, são os doges de Veneza e Gênova. Vemos aqui à esquerda o chamado Museu del Congresso e de la Inquisición, que fica ao lado do Congresso peruano, na cidade de Lima, capital do Peru. E aqui nós vemos a porta da entrada no Museu da Inquisição desta cidade de Lima, no Peru. Vemos aqui o símbolo fascista colocado na porta à sua entrada. Vemos aqui também uma imagem de Mussolini, um livro dedicado à sua biografia, e vemos aqui a Praça Itália, em Buenos Aires, na República Argentina, praça essa que foi dada em homenagem ao fascismo italiano. Lembrando que existem muitos descendentes de italianos na Argentina, particularmente em Buenos Aires. Vemos aqui abaixo, marcado em amarelo, símbolos fascistas, entremeados por uma corrente. Essa praça está em um lugar histórico, em frente à Avenida Santa Fé, uma avenida muito grande que corta Buenos Aires de lado a lado. Mussolini pertenceu ao Partido Socialista Italiano, de onde foi redator destacado. Foi expulso por suas opiniões antipacifistas. Vemos aqui à direita uma imagem de Mussolini, e o jornal Avanti, que era um jornal do Partido Socialista Italiano. Em 1902, Mussolini emigrou para a Suíça com o objetivo de evitar o serviço militar. Ele trabalhou brevemente em Genebra como um pedreiro, no entanto, foi incapaz de encontrar um emprego profissional permanente no país. Na Suíça, adquiriu um conhecimento prático de francês e de alemão. Vemos aqui à direita
imagens de Mussolini quando foi admitido na Suíça. Temos também na figura de Filippo Tommaso Marinetti, o criador do movimento futurista, um influenciador do fascismo. E vemos à direita a imagem do Le Figaro, um jornal francês, onde apareceu pela primeira vez o manifesto fascista. Vemos aqui à esquerda Marinetti em uniforme militar, ele foi um combatente na Primeira Guerra e era um adepto do belicismo. Ele achava que a Itália deveria se armar, ele era a favor da guerra. Vemos aqui à direita uma parte do manifesto futurista de Marinetti. Ele coloca: queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre, e o desprezo da mulher. E vemos isso colocado numa frase de Mussolini: trate seu povo como trata a uma mulher. Ou seja, Mussolini desprezava as mulheres e ele achava que a sua fonte inspiradora do movimento futurista tinha bastante a ver com os seus ideais. Depois de sair do Partido Socialista Italiano e do cargo de editor do Avanti, ele criou seu próprio jornal, Il Popolo d'Italia, que passou a ser o jornal do movimento fascista. Março de 1919 marca a criação dos Fasci de Combattimento, ou seja, os esquadrões de combate, formados por ex-combatentes da Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Em 1921, se cria o Partido Nacional Fascista e em 1922, Mussolini chega ao poder utilizando a famosa Marcha sobre Roma. Lembrando que essa marcha aconteceu em Roma, mas Mussolini não estava nela. Ele estava em Milão, ao telefone, buscando adeptos para o seu movimento e aguardando a chamada do rei para que ele se tornasse primeiro-ministro. Aqui está, então, uma manifestação do fascismo italiano, o Fasci Italiani di Combattimento, lá na cidade de Milão, onde Mussolini tinha a sede do seu jornal Il Popolo d'Italia. Aqui nós vemos os famosos camisas negras, que tinham como origem os regimentos Arditi. Então, vemos aqui Mussolini, cercado dos seus compatriotas, dos camisas negras. Aqui, o emblema do 3º Regimento Arditi, certo? Que figura aqui na Primeira Guerra Mundial, e o símbolo de uma tropa dos camisas negras. Vejamos aqui agora um discurso de Mussolini, onde nós verificamos toda a sua expressão oratória e a força com que magnetizava as massas. Da questa città di frontiera, che non ha mai temuto la guerra, io dichiaro, perché tutti intendano, che l'Italia segue una politica di pace, di vera pace, che non può essere dissociata dalla giustizia. Di quella pace che deve ridare l'equilibrio all'Europa, di quella pace che deve scendere nei cuori come una speranza ed una fede. Nessun nemico peggiore della pace di colui che fa di professione il panciafichista o il paciafondaio.
ma la partita è decisa sin dal principio, poiché tra i principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi. Ma è dal punto di vista umano, perché il pensiero che una famiglia soffra dà a me stesso una sofferenza fisica, perché io so per averlo provato che cosa vuol dire. Che cosa vuol dire la casa deserta e il desco. Camerati torinesi, la parola è questa: camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere. Agora, nesta parte dedicada aos regimes totalitários, nazismo, fascismo e socialismo soviético, faremos uma ampliação do nazismo. Temos aqui, então, Clara e Alois Hitler, que não nasceu com esse nome, mas sim Alois Schicklgruber, que são os pais de Adolf Hitler, né? Então, vemos aqui à esquerda Clara, a sua mãe, que ele gostava muito dela, o seu pai, que batia muito nele, e Hitler quando pequeno. Aqui vemos então a cidade de Braunau sobre o rio Inn. Aqui é a cidade onde Hitler nasceu, e aqui nós temos a casa onde ele nasceu, que existe até hoje, né? Não muito observada na cidade, mas ainda existe. E aqui vemos a localização de Braunau, na fronteira com a Alemanha, precisamente a Baviera, né? A pose de Hitler contrastava com o seu desempenho medíocre na escola. Então vemos aqui que Hitler estava numa posição aqui bastante alta, nesta foto de sua turma. Vê aqui que ele está numa pose de enfrentamento, né? Porém, ele era um péssimo aluno. Nós lembramos, então, que as condições alemãs depois da Primeira Guerra Mundial eram muito ruins. Podemos destacar a humilhação pela derrota na Primeira Guerra Mundial, as duras condições do Tratado de Versalhes contra a Alemanha, as dificuldades econômicas e sociais que vieram após a Primeira Guerra Mundial, particularmente para a Alemanha, e a República de Weimar, cidade alemã onde foi redigida a Constituição de 1919, que deu origem ao regime republicano após décadas sobre o Império. Adolf Hitler na Primeira Guerra Mundial. Ele serviu na França e na Bélgica como mensageiro da primeira companhia do 16º Regimento de Infantaria de Reserva da Baviera. Então, a função de mensageiro era muito perigosa. Hitler levava mensagens do seu regimento para outras tropas, né, correndo na terra de ninguém, correndo entre os regimentos. Então, era extremamente perigosa a sua função. E ele participou dos 4 anos da guerra. A ascensão de Hitler, né, podemos colocar um pequeno roteiro. Primeiramente, o seu nascimento na Áustria. Hitler não era alemão de nascimento. A região que ele nasceu foi 100 anos antes pertencente ao Reich alemão, mas no tempo do seu nascer, ele era austríaco. A doutrina nazista que ele impôs, particularmente a partir do seu famoso livro, Mein Kampf, Minha Luta, que também defendia uma sociedade de uma chamada raça ariana, que ele acreditava existir,
era extremamente antissemita, eles difundiam o antissemitismo, e também o total fortalecimento do Estado, um Estado forte para dirigir a nação alemã. E também ele julgava que era necessário um expansionismo alemão, o chamado espaço vital, que era uma doutrina que existia na época e que Hitler utilizava. Ele era um seguidor desta doutrina. Vemos aqui, então, à nossa esquerda, o chamado Lebensraum, a necessidade do espaço vital, né, alemão. Então, notamos aqui uma bandeira da República de Weimar, né, aqui atrás, mas na frente nós vemos uma bandeira do Partido Nazista. Bandeira esta que foi desenhada especificamente por Hitler. Ele é o criador desta bandeira. E à direita vemos aqui, né, um sentinela, né, nazista das SS, das Schutzstaffel, né, os pelotões de proteção. Né. Vemos aqui o fogo muito difundido na doutrina, né, voltando às raízes quase pagãs da Alemanha. Né, e vemos aqui que esse soldado, ele está guardando um túmulo, aliás, alguns túmulos. Esses túmulos, né, eram endeusados pelos nazistas por causa da morte em conflito, né, do putsch da cervejaria de 1923, de vários membros do partido. Um deles, chamado Horst Wessel. E a canção do Partido Nazista era em homenagem a esse nazista morto nesse putsch de 1923, a canção de Horst Wessel. Curiosamente, apesar de ser extremamente homofóbico, o nazismo era muito homofóbico, Horst Wessel era um homossexual. Então a canção nazista homenageava um homossexual. Voltando aqui a Norberto Bobbio e seu dicionário de política, faremos algumas considerações então sobre o nacionalsocialismo. O termo nacionalsocialismo possui inúmeros significados e diferentes conotações. No seu sentido mais geral, tem sido usado há mais de um século por vários movimentos e ideologias políticas defensores de um tipo de socialismo diferente do socialismo internacionalista e marxista, ou até contrários a ele. Ou seja, não é porque existe a palavra socialismo dentro do Partido Nazista que eles são marxistas. Muito pelo contrário, como demonstra Bobbio, né, o nacionalsocialismo não é de esquerda, ele é um movimento ultranacionalista de direita. Como fenômeno histórico, o nacionalsocialismo tem que ser definido focalizando dois níveis principais. Em primeiro lugar, como reação direta à Primeira Guerra Mundial e às suas consequências. Porém, também como resultado de tendências e ideias bem mais antigas, relacionadas com a problemática da unificação política e da modernização social, problemática que dominou o desenvolvimento alemão desde o começo do século XIX. As raízes ideológicas do nacionalsocialismo, em decorrência dos acontecimentos históricos alemães do século XIX, encontram-se estritamente ligadas às três fases mais importantes da caminhada da Alemanha em direção ao sonhado Estado Nacional. A reação nacionalista à ocupação napoleônica, de 1806 a 1815, a falência da Revolução Liberal de 1848, a solução conservadora e militar do problema alemão durante o governo de Bismarck, a partir de 1871. As ideias pan-germânicas e hegemônicas dominaram todos os movimentos que visavam anexações de territórios na Primeira Guerra Mundial,
a derrota destas ideias em 1918, nunca aceita pelos partidos de direita da República de Weimar, levou à formação de grupos radicais antidemocráticos e revisionistas do Tratado de Versalhes. Um deles foi o Deutsche Arbeiterpartei, que em 1920 tornar-se-á o Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, o NSDAP, letras que encontramos em vários documentários e fotografias do período nazista da Alemanha. Vemos muitas coisas sobre esse período na Alemanha por intermédio do livro de Wilhelm Reich, que vemos aqui à esquerda, livro Psicologia de Massas do Fascismo, onde ele se dedica a falar do movimento nazista alemão. Vemos aqui Eugen Bertolt Friedrich Brecht, famoso dramaturgo alemão, que fez um poema que fala sobre esta perplexidade e imobilização do povo da Alemanha com aquilo que aconteceu lá. Vejamos o poema. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Bertolt Brecht, 1898-1956. Novamente, em relação ao imobilismo da Alemanha frente ao nazismo, vemos aqui outro alemão, Martin Niemöller, 1892-1984, um pastor luterano da Alemanha, que também fez um poema com relação ao imobilismo da população alemã frente aos avanços terríveis do nazismo. Primeiro, os nazistas vieram buscar os comunistas, mas, como eu não era comunista, eu me calei. Depois, vieram buscar os judeus, mas, como eu não era judeu, eu não protestei. Então, vieram buscar os sindicalistas, mas, como eu não era sindicalista, eu me calei. Então, eles vieram buscar os católicos e, como eu era protestante, eu me calei. Então, quando vieram me buscar, já não restava ninguém para protestar. Outra prática comum era a queima de livros. E aqui vemos uma multidão fazendo a saudação nazista perante a queima de vários livros que contrariavam as ideias do regime nazista. Esta queima feita numa praça em frente a uma universidade em Berlim. Lembramos muito disso daquele filme, né, que passou há algum tempo, A Menina que Roubava Livros. E ela pegava esses livros justamente dessas famosas queimas promovidas pelos nazistas. E, a respeito disso, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, um judeu austríaco, falou: que progresso nós estamos fazendo? Na Idade Média, teriam queimado-me. Agora estão contentes em queimar meus livros. Freud era um dos autores que os nazistas não gostavam e queimaram os seus livros. Aqui, a famosa Noite dos Cristais, promovidas pelos alemães do Partido Nazista contra negócios de judeus. Na realidade, essa Noite dos Cristais durou mais do que uma noite só, mas foi colocada com esse nome. Então, pouco a pouco, os nazistas colocaram sua ideologia, particularmente o antissemitismo pregado no livro de Hitler, Mein Kampf. Observemos agora um discurso de Hitler, retirado do famoso filme
O Triunfo da Vontade, onde ele fala às massas. Note os detalhes cinematográficos que foram feitos para realçar a figura e o carisma do ditador alemão. Nach Ihrem Befehl, mein Führer, steht hier eine Jugend, die keine Klasse und keine Kaste kennt. Nach ihnen formt sich die junge Generation unseres Volkes, weil sie die höchste Selbstlosigkeit dieser Nation voranleben, will auch diese Jugend selbstlos sein, weil sie die Treue für uns verkörpern. Darum wollen auch wir treu sein. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. Jugend. Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in dieser Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr, deutsche Jungs und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft sie in euch schon nicht mehr groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist und ihr müsst friedfertig sein. Sein und mutig zugleich. Wir wollen, dass dieses Volk einst nicht verweichlicht wird, sondern dass es hart sein kann. Und ihr müsst euch in der Jugend dafür stehlen. Ihr müsst lernen, Entbehrungen auf euch zu nehmen, ohne jeweils zusammenzubrechen. Denn was wir auch heute schaffen und was wir tun, wir werden vergehen, aber in euch wird Deutschland weiterleben. Und wenn von uns nichts mehr übrig sein wird, dann werden wir die Fahne, die wir einst aus dem Nichts hochgezogen haben, in euren Fäusten halten müssen. Und ich weiß, das kann nicht anders sein, denn ihr seid Fleisch. Von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in eurem jungen Gehirn brennt derselbe Geist, der uns beherrscht. Ihr könnt nicht anders sein, als mit uns verbunden. Und wenn
großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegend durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an und wir wissen, vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Passemos agora, então, a uma breve conclusão desta aula. O período seguinte à Primeira Guerra Mundial produziu, principalmente na Europa, a ânsia por governos fortes. Isso se deveu ao desejo de se evitar um conflito das proporções da Grande Guerra. Embora os conflitos armados na Europa fossem praticamente uma constante, a guerra realizada a partir da Revolução Industrial levou o conflito a termos nunca vistos. O nacionalismo extremo levou ao surgimento de governos ditos autoritários ou totalitários. Concluímos aqui, nos itinerários formativos de carreiras militares, o CAMIL, a primeira aula do nosso objeto de conhecimento, o período entre guerras e a crise de 1929, o nazifascismo, ampliando algumas coisas que já vimos na base comum. Até a próxima aula.